O tema dessa mensagem é: quem aprende a passar pelo pior se habilita para receber o melhor. Queria voltar a falar, repetir: quem aprende a passar pelo pior se habilita para receber o melhor. E ao longo da vida nós vamos enfrentar esse pior, e esse pior, eles são os obstáculos. Numa corrida, ali, a questão do obstáculo para um atleta que está enfrentando aquela corrida, o momento do obstáculo é o pior para ele. Enquanto ele está ali correndo, dando as passadas, mas a hora que chega o obstáculo, se apresenta o obstáculo, aquele momento é o momento de tensão. Mas aquele obstáculo é uma preparação que, se ele souber, e ele treinou, e ele enfrentou, e passou, superou aquele obstáculo, o que vem depois daquele obstáculo? Se ele for bem, é o pódio, é o troféu. E assim, quem já ouviu, antes de melhorar tudo, geralmente tudo piora. Você está pronto para receber, para mudar, você comprou uma casa nova, você alugou uma casa melhor. Só que antes de você ir para essa casa, você tem que desarrumar a tua, começar a pegar tudo, desmontar guarda-roupa, você tem que passar por uma bagunça absurda. Você tem que enfrentar um monte de coisa, até chegar na casa nova, e daí de repente na casa nova começar a colocar tudo no lugar, para daí depois usufruir daquilo que é o melhor, daquilo que é o conforto, daquilo que tudo a casa nova vai oferecer. Então, daí você vai falar assim: Marinho, mas o que isso tem a ver com tudo isso que você está falando? Eu quero falar que o Senhor tem promessas, e o desejo do Senhor para nós é sempre nos levar para uma casa melhor, é sempre nos levar para uma situação melhor, é sempre nos levar para algo melhor. O Senhor, Deus, Ele vê aquele povo no Egito lá, sofrendo, passando por dificuldades, clamando, pedindo por socorro. Deus, nós não aguentamos mais essa opressão. E fala que Deus ouve aquele clamor e envia Moisés, e com uma promessa: Moisés, vai lá, fala para esse povo que eu vou tirar eles, eu ouvi o clamor deles, eu vou tirar eles dessa opressão, dessa humilhação, e vou conduzi-los para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, eles estão enfrentando o pior, mas eu tenho o melhor para eles, e eu vou levá-los para o melhor. Essa promessa que Deus fez para os israelitas é a mesma que Ele faz para mim, para você. Em Jesus, Ele nos promete nos livrar do império do domínio, do império do pecado, das trevas, e nos transportar para o reino do seu Filho amado. E nesse reino existe cura, libertação, transformação, existe um reino de paz, existe ali conforto, restauração, cura, são tantas coisas. Mas daí a gente vai para a igreja, a gente ouve palavras, a gente, como pastor, prega, a gente lê, a gente faz tanta coisa, a gente ora, e de repente a gente experimenta esse melhor, mas ali na frente a gente experimenta um pior. E daí a gente lembra, recupera a fé, a força, vem as palavras de Deus, e a gente continua, a gente não para, a gente prossegue. Mas ali na frente também a gente encontra o pior, e assim vai. E chega uma hora que a gente começa a ficar assim: será que é assim a vida do crente? Será que não vai ter um momento que a gente vai experimentar o melhor e não vai ter o pior? Porque faz um tempo que a gente está falando sobre avivamento, sobre a conquista, sobre tantas coisas, tanto na tua casa, na tua família, na tua saúde, no teu trabalho, na igreja aqui, no ministério, nas células, e de repente a gente começa, a gente vê, a célula hoje, está começando, mas de repente parece que o pessoal não quer compromisso. Volta o ano, todo mundo querendo, falando que vai e não vai.
de repente volta, daí essa pandemia, a hora que você parece que está começando a melhorar, parece que, ixi, mas como que está isso daí? Na igreja, como eu falei, domingo retrasado, um culto aqui que parecia que eu queria ser arrebatado, se fosse possível, aquele culto lá. Daí no culto seguinte, um culto assim, o culto é para Deus, mas assim a gente percebe as pessoas já amedrontadas, algumas preocupadas, porque pessoas queridas com o vírus, nós passamos, a minha mãe e meu pai, com 81, meu pai e minha mãe com 80, com diabetes, com pressão alta, com tantas... E aí? E daí aqui na igreja, algumas outras pessoas, será que, o que vai acontecer? Puxa, mas eu estou pregando tantas coisas, e como eu falei domingo passado, eu dei uma leve baqueada, daí o Espírito começou a trabalhar comigo, e falou: Marinho, qual é a tua reação? É retroceder? Porque eu estava com um sonho sobre agosto, mês de aniversário da igreja, e aquilo eu falei: puxa, eu já vou recuar. A gente com projetos, e o Lucas com tantos projetos, já tinha compartilhado com o pastor André, todo mundo com algumas pessoas, e daí o Espírito começou a falar assim: pô, porque surgiu coisa difícil, você já vai desistir? Você vai ser igual ao povo de Israel? E eu quero compartilhar algumas coisas com você sobre esse povo de Israel. Eu quero ler um texto, mas dentro desse texto eu quero mostrar o que Deus falou comigo e quero compartilhar com você, porque eu sei que assim como eu, cada um em situações diferentes, eu como pastor, eu a nível de igreja, a nível de conquistas espirituais, mas também passando situações na família, de enfermidade, mas você também. Quantas vezes você vai perceber que você já desistiu já várias vezes por causa disso, porque você parece que pega, a hora que você está na terceira marcha, fala assim: nossa, agora é só colocar uma quarta, vai para a quinta, agora eu não paro mais. Daí de repente você já vê 2, 3, uma pista com lama, ai nossa, não, tem que reduzir, tem que ir para a primeira, não vai dar, e você para. Isso daí em todas as áreas de sua vida, mas tudo tem uma raiz, meu querido, espiritual. E eu queria falar que quando Deus fez uma promessa para Moisés, isso daí está no capítulo 3 de Êxodo, você pode ir lá quando Deus aparece para Moisés, fala: vai lá para o Egito, fala para aquele povo que eu ouvi o seu clamor, e eu vou tirar e vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. E aquele povo, antes de eu entrar no texto que eu quero, aquele povo, Êxodo 4:31, não é o texto base ainda, mas só para, se vocês quiserem, Êxodo 4:31, diz assim: o povo de Israel acredita na palavra de Moisés e de Arão. Êxodo, capítulo 4, versículo 31. Quem aprende a passar pelo pior se habilita a receber o melhor. Quando Moisés se apresenta para os líderes, para todo aquele povo de Israel, falando: Deus vai nos libertar e nos levar para uma terra que mana leite e mel. Eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Eles reconheceram: nosso Deus vai nos livrar. O problema é que Moisés se apresenta para Faraó, e aí eu vou discorrer um pouquinho do livro de Êxodo, e chega para Faraó e fala: olha, Senhor nosso Deus, Deus dos nossos antepassados, apareceu e falou para você libertar, deixar a gente ir para adorar. Faraó ficou furioso. Moisés vem e apresenta o melhor. Qual era o melhor? A libertação e a terra prometida. Mas antes disso, Faraó fica furioso e apresenta o pior para esse povo. Esse povo não tem o que fazer,
Sabe, que você quer saber? Eu vou aumentar o serviço deles, eu vou oprimir mais esse povo agora, além de fabricar o tijolo, eles vão ter que ir lá buscar, eles vão apanhar, se eles não fizerem. Veio uma opressão sobre aquele povo, ou seja, antes de melhorar, piorou, e aquele povo reage de uma maneira. Êxodo 5:21, esse mesmo povo que acredita, e eu queria fazer uma pergunta: você acredita que Deus tem o melhor para você? Você acredita que Deus tem o melhor para você? Você acredita que Deus tem o melhor, Ele te ama, Ele tem o melhor para a tua casa, para a tua família, que Ele tem o melhor para essa igreja, Ele tem o melhor para o seu povo? Ele não mudou, Ele provou isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não sofra, mas tenha o melhor, a vida eterna, e essa vida é uma vida abundante. É uma vida não só, às vezes a gente fala muito da vida eterna, mas Deus quer que você tenha alegria, paz, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer realmente manifestar a presença, a glória dEle aqui nessa vida para você. Não é, isso é a realidade, só que às vezes se levanta um faraó para tentar falar assim: essa turma está de brincadeira, gosta de ir na igreja, ficar orando, gosta de ir lá falar, esse pastor está falando, peraí, vamos ver então, vamos retalhar essa turma, vamos fazer essa turma sofrer um pouco. E daí vem o primeira dificuldade, Êxodo 5:21, o faraó oprime eles. E eles, esse povo que acreditou nisso, disse para Moisés e para Arão: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Peraí, mas vocês não... A hora que eu apresentei o que Deus ia fazer, vocês creram. Mas agora, na primeira dificuldade, vocês não sabem que para melhorar às vezes piora? Vocês não sabem que às vezes tem... Mas daí, peraí, fica vendo o que Deus vai fazer. Se você continuar, você vai ver. Moisés fala: oh meu Deus, o Senhor falou que ia fazer. Esse povo, a gente vai perceber que esse povo murmurava. Aquele povo que falou que acreditou, eles se revoltavam. Moisés buscava Deus falou: o faraó fez isso, agora eu vou estender a mão. E daí do capítulo 6 ao capítulo 12 de Êxodo, nós temos as 10 pragas. Um tempo também de dificuldade, onde vimos Deus manifestar o seu poder. Mas ele vinha, manifestava, o faraó ficava: nossa, é mesmo, Deus é... Fala para esse povo ir. Não, você quer saber? Não vai não. Vou dificultar mais ainda. Foram dias, foram semanas, foram meses de... Peraí, será que vai, será que não vai? Ou seja, antes de ficar melhor, ainda não ficou, ainda ficou pior. Porque agora eles estão declarando guerra ao faraó todo-poderoso. Então imagine alguns meses, eles ainda escravos, tendo que lutar ali, tendo que se submeter. Quantas vidas talvez foram ceifadas ali nesse meio tempo? Quanto sofrimento, quanta dificuldade. Peraí, mas Deus falou que ia nos levar, Deus falou que ia ser melhor, mas por enquanto eu não vejo melhor, por enquanto está pior. E daí Deus continua agindo. E daí de repente vem as 10 pragas. O faraó fala assim: não dá para competir, não dá. Esse Deus, ele falou, não tem jeito. Pode ir, vamos embora, sai daqui. E aquele povo sai feliz, falando assim: nossa, não é que Deus ele cumpre mesmo? Cara, eu achei, chegou um momento na sexta, eu achei que a gente não ia mais. Eu achei que, olha, Deus não ia cumprir as promessas dele para minha casa, para minha família. Chegou um momento que eu comecei a duvidar, porque olha, o couro começou,
não foi fácil. Eu achei aqui que, depois de 2, 3 anos aqui na direção dessa igreja, eu acho que não, mas Deus, Ele falou, Ele é fiel. Pode se levantar o inferno inteiro, porque não existe ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. E daí aquele povo sai. Eu imagino a festa. É agora que Deus vai cumprir. Vamos que vamos lá. Todo mundo saindo cantando. E de repente está lá o Mar Vermelho. E agora? Eles olham para trás. E não acabou. Tem ainda pior. Êxodo 14, 10 a 14. O desespero e como eles agiram diante do Mar Vermelho. Êxodo 10, 14, ao aproximar-se o faraó com os seus soldados e diante do mar, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Aqui está, alguns clamaram ao Senhor. Vai para o versículo seguinte. Disseram alguns daí, por isso que daí muitos disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Espera aí, mas até agora você não viu o que Deus fez? Vocês acreditaram? Espera aí, vocês estão vivendo, parece que vocês são bipolar, porque uma hora vocês acreditam, outra hora hora que chega a luta, vocês duvidam, toda hora que tem uma situação difícil, vocês vêm e brigam comigo, fala assim: peraí, Moisés, peraí, vocês têm que decidir, vocês acreditam que Deus está dirigindo? Você acredita que Deus está nos levando para algo melhor ou não? Esse povo parece a gente, meu querido, que a gente vem para a igreja, ouve uma palavra, fala: é isso daí, eu peguei para mim. Daí a gente chega, passa uma situação difícil, daí a gente... será que, na verdade, ó Deus, ou na verdade, ó igreja, ou pastor, ou líder, não é bem assim não, e assim por diante. Esse povo não para, porque o melhor não chega, ainda está no pior. E eles, tá no 11, vai para o 12. Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Espera aí, olha a postura. Vai para o 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Olha a diferença da postura, porque Moisés não estava se deparando com os mesmos piores. Moisés estava vivendo tudo. Moisés, Josué, tinha o povo. A questão não é enfrentar o pior para chegar no melhor, é como a gente reage diante do pior, porque nós só vamos chegar ou nos capacitar ou nos preparar, ou como diz a mensagem, nós só vamos nos habilitar para receber o melhor, se nós aprendermos a passar pelo pior. Porque Moisés diante do pior, porque Moisés passa todos os piores com aquele povo, mas diante de todos os piores, Moisés recorre a Deus. E diante de todos os piores, aquele povo recua, murmura. Era melhor ter ficado lá, era melhor não ter começado a ir na igreja, era melhor não ter, porque não adianta nada. Você quer saber, eu vou parar de ir para a igreja. Você quer saber, porque não adianta, vida com... E aqui não para, meus queridos. Eu vou parar, porque eu quero ir para o texto já. Mas essas mesmas pessoas, e Deus vai fazendo. A questão é que Deus vai fazendo, e se esse povo olhasse, não, meu querido, mas você lembra lá quando o faraó, quando Moisés chegou para a gente, falou e falou que Deus ia nos tirar, e o faraó
veio e retalhou a gente, veio, nos castigou, mas daí Deus foi e nós saímos de lá. Você lembra que cada praga Deus ia fazendo, Deus foi nos conduzindo, em cada pior Deus ia nos livrando, Deus, em cada dificuldade Deus ia vencendo. Nós nos tornamos mais do que vencedores em todos os piores, em todos os obstáculos. Então diante desse, Deus vai fazer também. Agora aquele povo não, parece que aquele povo sofria de amnésia, tipo a gente, que diante dos piores, a gente esquece dos piores passados que Deus já nos livrou, do que Deus já fez, do que até aqui já nos sustentou o Senhor. E foi isso que Deus falou para mim essa semana: Marinho, mas por quê? Já não teve, a igreja já não passou por situações piores, e eu não me levantei como bandeira, como Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que faz além. Porque dessa vez eu vou falhar, Marinho? Diga ao povo que marche. Coloca lá o versículo 14 desse Êxodo 14, 14. Diante daquela situação, olha o que Moisés fala: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E o texto continua, no capítulo 15. O que vocês estão falando, murmurando? O que vocês estão aí com medo? Diga ao povo que marchem. Sabe, meu querido, muitas vezes a gente não precisa fazer nada. A única coisa que a gente precisa fazer é não retroceder, é não olhar para trás, é não murmurar, é crer que aquele Deus que já nos livrou no passado, que já nos sustentou, que já nos deu vitória, é o mesmo Deus que vai continuar dando vitória sobre as situações difíceis, porque as situações ou os tempos de dificuldade, na verdade só são passagens para o tempo melhor, para aquilo que Deus, para onde Deus quer nos levar. Amém? Você consegue entender? Mas esse povo não para. Eles atravessam o mar, vem o exército de Faraó ser destruído, eles veem um mar se abrindo diante deles. Mas logo em seguida, e é o texto que eu quero ler com você, quero convidar você a abrir em Êxodo 15, vamos ler do verso 22 ao 27. Êxodo 15, versículo 22 ao 27, por favor. Êxodo 15, versículo 22 a 27. Depois de tudo isso que eu falei, esse povo sai vitorioso, depois de perceber que eles tiveram vários contratempos, eles tiveram várias situações difíceis, mas que o Senhor estava cumprindo a palavra dele, que era para levá-los para uma terra boa, que era para levar eles para um tempo de vitória, para um tempo melhor. E eu quero trazer nessa palavra, porque eu sinto tão forte no meu espírito que é isso que o Senhor está querendo fazer com cada um de nós, que é isso. Nossa, meu querido, é isso que o Senhor está querendo. Você está parecendo esse povo mesmo aqui, hein, meu? É isso que o Senhor está querendo fazer com cada um de nós, é isso que o Senhor está querendo fazer com essa igreja, é isso que o Senhor está querendo fazer com depois desse período tão complicado. O Senhor está querendo nos forjar, nos preparar, está querendo nos fortalecer, mostrar que Ele é aquele que sustenta, é aquele que se levanta para nos defender, para lutar por nós,
e para nos conduzir, como Ele mesmo, a palavra dele fala que Ele conduziu aquele povo no deserto com asas de águia. Ele levou aquele povo, Ele conduziu aquele povo. É que aquele povo não conseguiu perceber, muitas vezes igual nós, que não estamos conseguindo perceber, que Ele nesse tempo está nos conduzindo como águia. Nós estamos passando por tudo isso, sobre as águas, acima das tempestades. Ele tem feito os nossos pés como os da corça, que consegue andar acima das problemas, acima das montanhas, acima das dificuldades. Vamos ler o texto. Depois de tudo isso que eu falei, o povo atravessa o mar, sai vitorioso, vê Deus fazendo, destruindo a maior potência da época, o Egito, e eles saem. Era para sair cantando. Deus dá um cântico para Miriam, aquele povo faz festa, festeja, e eles saem em direção ao melhor. Mas depois de 3 dias de caminhada, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, porém sem encontrar água. Pode ir versículo 23 até o versículo 27. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá. Viram um lugar com água, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a quê? A reclamar, murmurar a Moisés, dizendo: e aí, Moisés, e agora? O que nós vamos beber? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, um pedaço de pau, uma madeira. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, escute isso, em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, diretrizes, e os pôs à prova. Tenho falado muito sobre provação aqui. Ali o Senhor, além de trazer diretrizes, direcionamentos, ordenanças, ali o Senhor coloca aquele povo à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, porque Mara não era o lugar deles pararem. Mara, lugar de águas amargas, é lugar de passagem. Eles pararam em Elim. Elim é lugar de parar, porque depois chegaram e pararam a Elim, porque Elim era onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Meu querido, esse texto e o versículo ali que fala que o Senhor pôs à prova aquele povo, eles estavam atravessando para chegar num lugar melhor, mas eles enfrentam muitas coisas, e a nossa vida é uma jornada. A palavra de Deus fala que nós estamos numa corrida. O apóstolo Paulo fala que a nossa vida é uma corrida. Jesus compara a nossa vida a uma construção, que estamos sendo construídos. Nós temos situações. Numa construção você tem imprevisto, numa corrida você tem obstáculos, e assim é a vida. E em toda passagem, em toda jornada, nós vamos enfrentar, ou nós vamos passar por Mara. Nós vamos ter situações, momentos, e Mara representa esse tempo difícil, esse tempo pior, porque nós sempre vamos enfrentar o pior para poder usufruir do melhor.
Só existe troféu, medalha para quem se esforça, para quem se submete a um treinamento, para quem se expõe a uma batalha ali, a competição. E não existe, não tem como nós evoluirmos, crescermos, não tem como nós chegarmos na terra prometida sem atravessarmos um deserto. Não tem como a nossa vida, e aí é o problema da vida cristã. Tem muita gente que quer ir na igreja e receber uma oração e tudo melhorar. Por isso que tem igreja que às vezes lota, mas daí depois esvazia, daí lota e esvazia. Essas igrejas que falam assim, ó, vem aqui que vai ter um negócio, que vai acontecer, vai mudar a tua vida. Não existe mágica na vida cristã. Uma oração sim, você pode ser curado através de uma oração. Deus pode te usar, pode realmente derramar dom sobre tua vida. Não estou tirando o poder da oração, mas como a própria palavra fala, você pode ser curado e ir para o inferno com a cura tua. Você pode ser curado e a tua vida continuar aquilo que te levou a adquirir aquela enfermidade, ali na frente te levar para outra, porque você não teve uma transformação. Porque para ser transformado é necessário restauração, é necessário reforma, é necessário provas, é necessário processos, e processos são difíceis, processos são doloridos. E o que Deus estava fazendo com esse povo no deserto, desde quando Ele começa ali, leva Moisés para falar com aquele povo, Ele estava provando. E provar, eu vou falar aqui, eu já falei, esse tempo é um tempo de trabalhar, de lapidar, de forjar. Esse tempo, o pior, eu coloco aqui, o pior como o tempo, como o lugar, essa situação que todos nós vamos enfrentar, e não só uma vez. Nós passamos e a gente percebeu que o povo de Israel, e nós vamos perceber que o povo de Deus passa em diversos momentos. Davi teve um urso, teve um leão, depois teve um gigante, depois na frente teve um Saul, um rei, o líder dele, colocando ele à prova. Depois teve exércitos inimigos, depois teve uma mulher, depois teve um filho. Davi passou a vida tendo momentos difíceis, sendo provado. Você vai para o Novo Testamento, vai para os apóstolos, vai para Paulo, vai para Pedro, e a gente quer ter uma vida cristã. Eu quero ser um pastor que a igreja caminhe sozinho e todo dia seja, não tenha pandemia, não tenha problema, não tenha imprevisto, que o louvor esteja sempre nota 1000, que tudo funcione igual um computador, tudo assim. Até computador dá problema, até computador dá pane, e a gente, agora para que Deus faz isso? Com seus homens, com suas mulheres, com seu povo, para preparar para o lugar melhor, para o lugar de honra, para o lugar da vitória, para o lugar de largueza, para o lugar das promessas dele se cumprir, porque as promessas dele são vida, paz, alegria, são conquistas que custaram não preço de prata nem ouro. Vocês não foram resgatados da vossa velha maneira de ser, vocês não foram comprados com preço de prata, ouro, que na época era o que mais valia. Vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, mas vocês foram comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo.
para isso, para que vocês recebam juntamente com a salvação, com tudo aquilo que Jesus na cruz do Calvário conquistou para nós, a gente precisa amadurecer, porque enquanto nós somos crianças, a gente não pode receber a recompensa. Paulo fala isso daí, que como que fala, a herança, quando menor, se alguém morre e o herdeiro é de menor, aquilo fica guardado para quando ele se torna de maior, porque ele de menor ele não tem condição de administrar, de receber, porque senão ele vai jogar fora, ele vai desperdiçar, ele vai comprar em bala, ele vai fazer. Não, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer para receber tudo aquilo que Deus tem. Sabe, aquele povo precisaria amadurecer, porque na terra prometida, era uma terra que manava leite e mel, era uma terra que tinha frutos, era uma terra de abundância, era uma terra maravilhosa, mas também tinha luta, tinha que ter fé, tinha que ter sido fortalecido na fé. Aonde? No pior. Aonde era o pior? Quando faltava água, como que vocês reagiam? Quando vocês tinham isso? E eu quero começar, eu já comecei, mas eu quero então colocar algumas lições. Se nós, todos nós, vamos passar sempre, constantemente, como que eu vou reagir na próxima vez que se acontecer, talvez não aconteça aqui, talvez aconteça na igreja quando ela tiver já com seus 2.500 membros, talvez aconteça quando já a cidade tiver quase inteira convertida a Jesus Cristo, mas aí de repente vai acontecer alguma coisa que eu estou acostumado com, vai acontecer alguma coisa que vai abalar, e aí, que eu vou agir como Moisés? Ou vou começar a ficar assim, nossa Deus, mas o que aconteceu? O que é esse povo? E não sei o que. Você vai agir como? Diante porque nós vamos enfrentar, como nós enfrentamos essa semana, esses 15 dias, terão outros. Agora eu quero que vocês entendam que é o próprio Deus permitindo situações. Para quê? Porque Ele nos leva para Mara, como falou. E eu queria, porque Ele nos permite, e porque Ele permitiu, e aqui vou particularizar, e eu queria que cada um particularizasse o seu momento em Mara, ou o seu momento nesse tempo de águas amargas, porque todos nós vamos passar, enfrentar isso, porque nós passamos, é um tempo, porque primeiro, é um tempo de, como eu falei já, de Deus trabalhar, de Deus forjar, de Deus preparar. Versículo 25b, fala em Mara, o Senhor os pôs à prova. Esse provar é forjar, e a gente vai perceber algo muito interessante. Esse povo foi reprovado diante do Mar Vermelho. O que veio à tona diante do Mar Vermelho, o que veio à tona lá atrás, eu queria que vocês me acompanhassem nisso daqui, para vocês repararem algo. Quando eu falo, quando Deus nos prova, é para trazer à tona, porque Ele sabe o que nós temos. Porque muitas vezes nós achamos, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa firme, eu sou uma pessoa que ama o Senhor, mas na primeira prova a gente começa a fraquejar. E daí não é Deus jogando na nossa cara, é Deus mostrando, olha onde, como nós fomos lá, vimos o pastor lá em Bauru falando para os homens lá, ele falando, aonde que nós temos o nosso muro baixo? Todos nós temos, aonde nós somos fracos, aonde que nós temos fragilidades, quando o Senhor nos prova é para mostrar, eu não sabia que aqui então eu tenho uma fragilidade. E quando Ele faz isso, não é para falar assim, tá vendo? Você achava que você era crentão, e olha só, você tem essa fragilidade, você não é firme, você não me ama tanto, porque você não se entrega, você recua, primeira situação, primeiro gigante, você já está querendo correr para trás. Olha só,
Deus ele vai dando oportunidade. Na primeira retaliação de Faraó, aquele povo murmura. Deus está falando, olha, vocês precisam tomar cuidado com a murmuração, com a incredulidade. Vocês não creem que eu vou tirar vocês? Diante do Mar Vermelho, olha a murmuração. Vocês não creem que eu posso fazer? E daí Deus está fazendo, está provando para eles. Deus prova, mostra, vem à tona a incredulidade, a murmuração. Deus castiga? Não, Deus dá vitória. Está enchendo eles de ferramentas para eles terem fé, para daí numa próxima. Daí chega em Mara, não tem água. Ó, oportunidade, vocês já viram 2 vezes eu agindo. Agora a oportunidade de vocês ficarem assim, em vez de murmurar, vamos clamar, falar, Deus, o Senhor que fez lá atrás, o Senhor que abriu o Mar Vermelho, faz algo para nós. Não, ali eles murmuram. Deus está provando, está tentando trabalhar com aquele povo. Mas daí você continua, depois de Mara, Êxodo 16, 2-3, você vai perceber, daí falta comida. Mais uma vez o Senhor os põe à prova. O que vem à tona? Murmuração, incredulidade. O que o Senhor faz? Mata eles? Não, o Senhor faz cair maná, o Senhor manda codornizes, o Senhor está tentando, o Senhor está lapidando, o Senhor está trabalhando com aquele povo. Vocês não estão percebendo que eu estou cuidando de vocês? Eu estou trabalhando porque eu estou conduzindo vocês para o melhor. E aí vai, você quer ver, depois do maná, a murmuração, porque mais para frente falta água de novo, daí Deus manda água brotar da rocha. Daí depois, os amalequitas atacam o povo de Deus, Deus dá a vitória. Aquele povo não, porque é o que está no coração. Parece que aquele povo é rebelde. Aquele povo não aprende, eles estão constantemente ouvindo palavras. Eles estão ouvindo livramento, eles estão vendo Deus agir. Eles estão sendo provados e Deus está dando oportunidade, está lapidando, está trabalhando, está preparando, porque Deus continua a os conduzir para a terra que mana leite e mel. Deus não revogou a promessa dele, esse mesmo povo continua. Deus até ali, está lá, essa turma difícil, mas vamos lá, estou tentando, estou fazendo igual faz com a gente. Esse Marinho de novo, puxa, o ano passado eu sustentei, agora ele vem, estou usando o Marinho, mas eu sei que você também vive isso daí, e eu estou usando o pastor, que também tem as crises, mas é o Senhor dando oportunidade. Eu senti o Senhor trabalhando da mesma maneira com esse povo, trabalhando comigo. Marinho, ainda tem incredulidade aí, Marinho? Eu estou querendo conduzir, como que você vai viver ainda o que eu estou te conduzindo? E daí eu vou contar o testemunho do que Deus fez, porque não é só fraqueza, é quando a gente permite Deus trabalhar, vem o resultado, e eu quero compartilhar tudo. Mas daí esse povo, você vê que Deus não faz, Deus está permitindo, igual Ele faz comigo e com você, meu querido. Mas daí o povo ganha dos amalequitas, Deus dá vitória, vem o bezerro de ouro, a impaciência desse povo, daí até a pá de cal, Números 14, 2-3, na marca da cal, Deus, depois de provar esse povo, em todo o trajeto aí, 40 dias, 50 dias, depois que eles saíram, porque lá no Egito eles já tinham sido provados, Deus estava lapidando eles viram Deus agir em todo esse tempo. Agora eles chegam diante da terra prometida. Vamos lá, só entrar, toma posse. E o povo de repente, que viu Deus mandando maná, sustentando, abrindo o Mar Vermelho, batendo, vencendo os exércitos do Egito, vencendo os amalequitas, fazendo, levando, conduzindo.
Deus dando oportunidade, vocês são incrédulos, começa a ver o que eu estou fazendo, começa a crer em mim, ver o que eu estou fazendo, porque eu quero levar vocês para o melhor. Deixa essa incredulidade, deixa essa murmuração. Veja como meu servo Moisés, olha, ele clama e eu respondo. Se vocês clamarem, se vocês, olha o que eu fiz. Chega lá, a gente não pode. Olha o que eles falam, depois deles viverem todas essas dificuldades e Deus livrando. Coloca aí Números 2 e 3, por favor. Números 14, 2 e 3. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Olha só, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra? Porque Ele quer dar, porque Ele prometeu sobre juramento, Ele é fiel, Ele quer que vocês entrem. Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Meu querido, aí, depois de tanto trabalhar, Deus fala: não dá mais para esse povo. Esse povo, ele quer realmente voltar para trás. Esse povo realmente não quer. Ele ignora tudo que eu faço. É difícil, eu faço, eu dou vitória, eu estou provendo, eu estou fazendo, e esse povo está murmurando contra mim, falando que porque Deus trouxe, porque eu estou querendo dar o melhor, porque eu estou fazendo, eu estou prometendo, eu estou livrando, eu estou fazendo. Então seja feito conforme vocês estão pedindo. Seria melhor vocês caírem nesse deserto? Então vocês vão ficar rodando 40 anos nesse deserto, depois vocês vão cair, ninguém vai possuir essa terra, dessa geração que murmurou. Se eu continuasse, e eu vou continuar falando atitudes que reprovam a murmuração, e foi uma das coisas que Deus colocou para mim lá, segunda-feira: Marinho, comece a agradecer a Deus, comece a me adorar, porque pelo que eu tenho feito, eu tenho sustentado, eu tenho livrado, eu tenho guardado, e você fica triste, você está parecendo esse povo. Na hora, eu comecei a chorar, e comecei a agradecer, e comecei a levantar um louvor, um clamor, e algo mudou na minha vida, e eu comecei a falar, eu comecei a ver os gigantes, os desfalques, eu comecei a ver as enfermidades, eu comecei a ver os enfermos, eu comecei a ver as pessoas que estavam com o Covid, eu comecei a ver as possibilidades que se pode acontecer, será que vai, eu comecei a ver as possibilidades humanas, que no domingo estavam desse tamanho, elas começaram a fazer assim, ó, diante da gratidão, diante da adoração, diante do louvor, elas foram desaparecendo, e começou em mim um espírito de fé. Marinho, nada pode te deter, porque quem está contigo é o mesmo que fez com que aquele povo entrasse e aqueles gigantes fossem amassados como pão, como Josué falou. Aquele povo não teve falta de água, não teve falta de comida, eu quero trazer uma palavra. Se tem mais alguém enfermo dessa igreja aqui, eu fazendo parte, essa semana vai se restabelecer, no nome de Jesus, no poder que há, no nome de Jesus. Nós estamos sobre uma nuvem, a nuvem do poder de Deus, nós estamos sobre a nuvem, o Espírito Santo de Deus. Nós temos falado sobre esse Espírito, que é um Espírito de poder. Nós falamos tanto, mas nós vivemos tão pouco. Nós falamos tanto, nós ouvimos tanto, mas nós temos vivido tão pouco, porque diante
do momento difícil, diante das águas amargas, a gente já começa a falar: e agora, o que eu vou beber? Diante da primeira falta de alimento, o que agora eu vou comer? Diante da primeira enfermidade, e agora, o que vai acontecer? Diante das primeiras dificuldades, e agora, o que a gente vai fazer? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai clamar o nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e Ele vai se levantar, e Ele vai agir, e Ele vai fazer, e nós vamos continuar avançando, e possuindo, e indo em direção ao melhor que Deus tem para mim, para você, para nossa família, para essa igreja, para essa cidade, para nossa nação. Aleluia. Meu querido, é um tempo, porque Deus permite a gente passar por esse tempo, justamente para nos provar, para ver o que está no nosso coração, se é murmuração, ou se é clamor, se é fé, se nós vamos agir, porque realmente a gente precisa de água, realmente a gente precisa de uma intervenção. Aquele povo precisava de intervenção de Deus em todos esses momentos, e em momentos de dificuldade, em momentos difíceis, nós precisamos da intervenção de Deus, mas a intervenção de Deus não vem com murmuração, não vem com incredulidade. A intervenção de Deus vem através do clamor, vem através da fé, vem através de um povo que conhece o seu Deus, porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aleluia. A questão não é passar por dificuldades, o problema não é ter falta de água, o problema não é ter uma fonte amarga, o problema é ter atitude de incredulidade, de murmuração, de ingratidão, porque essa atitude nos faz cair, essa atitude nos faz parar. Mas a atitude de Moisés, a atitude de Josué, a atitude de Caleb, faz a gente avançar, não parar em Mara, mas avançar para Elim, aonde tem fonte de águas vivas, aonde tem fonte, aonde tem palmeira. Esse lugar de dificuldade, esse lugar de fonte amarga, esse tempo de dificuldade não é apenas um tempo de trabalhar do Senhor, mas é um tempo de revelação, de direção, de aprendizado da vontade de Deus, porque fala que Ele não apenas provou, mas Ele trouxe direcionamento. Coloca o versículo lá 25, se eu não me engano, versículo 25b, por favor, de Êxodo 15. Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água, essa se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças. Vai para o 26, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Quem já ouviu falar que a gente não tem nenhum outro momento para aprender tanto, para crescer tanto, quanto no momento de sofrimento? Quando nós sofremos, quando nós passamos por dificuldades, ali é tempo de crescimento, ali é o tempo que nós nos fragilizamos, e quando nós nos fragilizamos, nós nos tornamos mais sensíveis, nós nos tornamos mais humildes, porque quando tudo vai bem, a gente se acha o bambambam. Quando eu estou cheio de, estou feliz, eu estou com a mulher que eu gosto, a mulher me ama, eu estou com tudo, está todo mundo me amando, eu tenho dinheiro, está tudo no bem bom, eu estou curtindo, é uma festa aqui, outra festa ali, está tudo com saúde, eu estou lá, não estou nem lembrando que Deus existe.
De repente vem, pá, uma enfermidade, vem uma perda de trabalho, vem de repente uma traição, vem algo que começa a falar assim, vixe, peraí, acho que eu não sou tão bom assim, vixe, ai, ai, que dor, ai, aconteceu, ai, nossa, nem vi de onde veio a pedrada, como que foi? Daí a gente começa a baixar um pouquinho a bola. Às vezes é onde que Deus pode falar, e a gente começa a ouvir o direcionamento. E daí a gente, por quê? Porque precisava disso? Porque você não parava. Tentei falar com você a vida inteira, você nunca ouviu. Você sempre se achou, sempre achava. Quando eu quis falar com você, falei, olha, cuidado, Satanás pediu para te cirandar. Eu vou ser ferido, Jesus falando com os discípulos, eu vou ser ferido e vocês vão ser dispersos. Jesus, que isso, eu não, vou estar lá com você, sou o cara, eu sou Pedrão. De repente, a hora que vem a pancada, ele está lá triste, está numa fogueira. Nossa, Jesus tentou falar comigo, mas eu estava muito autossuficiente. Quando a gente passa por mar, a gente começa a sentir água amarga na boca, sentir saudade, sentir falta de algumas coisas. A gente dá uma parada, vem algumas coisas à tona, é o Senhor trazendo à tona, permitindo para que a gente consiga parar e ouvir a direção. Filho, eu te amo, eu permiti isso porque eu quero te levar para um lugar melhor. Esse lugar, esse tempo não é para você parar aqui, é um lugar de preparação. Aqui eu só vou trazer direcionamento para você. Então ouça os meus estatutos, ouça os meus ensinos, ouça os meus conselhos, porque isso vai gerar cura para você, isso vai gerar restauração. Esse é um tempo, Mara não é apenas um lugar de tratamento, de trabalhar de Deus, mas ele é um lugar de direcionamento, mas é um lugar de cura, porque quando nós paramos, ouvimos, nós somos tratados, restaurados, porque daí, se nós permitimos isso, o Senhor fala, pronto, agora pode ir para Elim, porque é ali que tem a fonte da vida, é ali que tem as águas doces, é ali que tem sombra, é ali que tem as palmeiras, ali que tem 70 palmeiras, e é para onde o Senhor quer nos levar. Não é só um tempo de revelação, direcionamento, de aprendizado, mas é um tempo de cura. Eu quero dizer que eu fui curado esses dias. Nessa semana eu fui curado de incredulidade, eu fui curado de uma apatia que essa pandemia trouxe para mim. Os medos, será e não sei o que tal. O sonho de 7 anos atrás, de fazer um aniversário, trazer uma pessoa aqui. Eu tenho 2 ou 3 pessoas, pastores, que eu sonho em trazer aqui nessa igreja. Não é de hoje, que desde quando eu sonho em trazer, hoje teria 3 pastores que para mim são os pastores, são os profetas. Tem muitos, mas assim, que para mim são hoje referência no mundo, mas no Brasil também, no Brasil principalmente. E há 7 anos atrás, em 2015, eu, o pastor André, Lucas e Anderson, na época era daqui, nós fomos numa conferência e ficamos babando em alguns pastores lá, e a gente ficou falando, pensou um dia levar lá na igreja? Mas é quase impossível. A gente manda e-mail para esses pastores e esses pastores nem respondem, porque eles têm milhares de e-mails, é muito, muito complicado. E a gente, nessa época de pandemia, a gente nem sonha tudo assim, mas aí o Senhor foi dando graça, o Senhor foi movendo, e eu tinha nesse tempo falado assim, não quero fazer nada. E nessa uma semaninha, de segunda
a quinta reacendeu algo no meu coração. E lógico que Deus preparou, nesses 2 anos aí, Deus abriu portas, a gente teve contato, o Senhor fez muito além daquilo que a gente sonha. Mas eu fiz um desafio, eu falei, Deus, se o Senhor quiser, e se o Senhor tiver algo realmente para nós, para essa igreja, se o Senhor quiser, o Senhor está falando que o Senhor tem realmente o melhor, o Senhor quer nos tirar desse tempo, a gente viveu aqui um susto, a gente viveu um pior nesses dias, mas se o Senhor tiver o melhor, eu vou fazer um convite, e o Senhor vai trazer uma resposta positiva. E eu não vou falar quem é ainda, mas eu fiz o convite, e em 5 minutos veio uma resposta positiva. E no último final de semana, sexta, sábado, domingo de agosto, nós teremos aqui o maior aniversário que essa igreja já teve. Não de quantidade, porque nós estaremos respeitando tudo, todos os cuidados, nós vamos fazer por isso talvez nem todo mundo vai estar aqui, mas você vai ter a oportunidade de acompanhar e é o primeiro passo para algumas coisas maiores, porque o foco de Deus não era Elim era só uma demonstração, o foco de Deus era a terra prometida, mas Elim foi só assim, olha, tá vendo, em meio a um deserto, eu tenho Elim, eu tenho fontes de água viva até em meio ao deserto, até em meio à pandemia, até em meio a enfermidades, até em meio em lutas das famílias, Deus tem restauração, Deus tem refrigério, e foi isso que Deus foi fazendo comigo nessa semana, e Ele pediu para que eu trouxesse essa ministração, para trazer isso, para gerar isso em você. Se você tem vivido e está cansado de repente ter altos e baixos, um dia você vai na igreja, parece que, não, agora eu quero ter uma vida, agora eu não sei o que, agora acho que vai, e daí passa uma semana, ou passa um dia, ou na segunda-feira você já enfrenta um difícil, parece que fala assim, peraí, mas o que acontece? Eu quero dizer, o que acontece é que você precisa parar de olhar para trás, e começar a olhar para frente, porque é para frente que Deus tem coisas para você. Olhe sim para os obstáculos, olhe sim, pastor, mas como que eu vou olhar para Elim, estando ainda em Mara? Daí aqui vai última palavra, a preparação, tudo aquilo que Deus quer fazer, porque talvez se Deus não agisse em Mara, eles não teriam força para chegar em Elim, mas ainda com as águas amargas, Deus, quando Moisés clama, a turma murmura, por isso que nós precisamos clamar, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos buscar Ele, em meio à dificuldade, sabendo que Ele está nos levando para o melhor, Ele tem o melhor para mim, eu não posso duvidar disso. Então, Deus, se eu estou passando por isso, eu sei que o Senhor pode resolver, o Senhor pode tirar, o Senhor pode me dar fortalecer, o Senhor, eu olho, não tenho água, eu só tenho água amarga, como que eu vou sobreviver a isso? Então me ajuda, me socorre, faz um milagre, eu sei que o Senhor pode, eu não vou murmurar, eu não vou duvidar, eu não quero retroceder, mas eu quero ter o Senhor, eu creio no Senhor, eu vou continuar clamando, eu vou continuar crendo. Foi o que Moisés fez. De repente o Senhor mostra um pedaço de madeira, um arbusto, ali mesmo em Mara, aquela água amarga, aquela madeira, Moisés pega e joga naquele rio amargo, naquela lagoa amarga, a água fica doce, e aquele povo pode se satisfazer, pode recuperar a força para prosseguir até Elim. Essa madeira, nós sabemos que representa a cruz de Jesus, porque na cruz, a cruz de Jesus, ali tem tudo que nós precisamos para suportar Mara.
Na cruz, ali existe cura, refrigério, restauração. Ali na cruz, quando eu lembro que na cruz Jesus suportou tudo, afronta, ali Ele suportou o meu pecado, ali Ele suportou dor, ali Ele suportou tudo, e ali Ele me tornou vencedor. Ali Ele fala que ali existe cura, na cruz existe salvação, mas não uma salvação apenas para a vida eterna. Ali existe salvação, cura, restauração, libertação. Ali existe uma salvação plena, ali existe tudo que o homem precisa. Ali existe paz, ali existe força, ali existe o que você precisa para jogar na tua vida, quer seja que ela esteja amarga, o que tem gerado. Vai para a cruz, e a cruz vai te fortalecer, vai prover aquilo que você precisa para chegar até Elim, para experimentar as fontes de água viva, para chegar até a terra prometida, para chegar e para viver o melhor, porque o que Deus tem para você, o que Deus tinha para aquele povo, o que Deus tem para mim, não são esses momentos difíceis. Esses momentos difíceis fazem parte para um preparar, para um treinamento, para direcionamento, para um fortalecimento, mas não é um lugar para a gente morar, para a gente viver para sempre. Não, é um lugar de passagem. Mara é lugar de passagem. Ah, pastor, mas eu já passei várias vezes. Não interessa, em todas as vezes que o povo passou por lugares difíceis, eles venceram, eles passaram, eles prevaleceram. Aqueles que agiram conforme Moisés, até aqueles que não agiram até um determinado momento, mas que foram deixando Deus agir, mas que no momento decisivo, e eu quero dizer, hoje é um momento decisivo para algumas pessoas aqui. O Senhor trouxe pessoas aqui, porque está falando, você já passou lá pelas pragas, você já passou pelo Mar Vermelho, você já passou por Mara, você já passou lá pelo Maná, você já viu eu fazer na tua vida mais de uma vez, já viu eu fazer na tua casa, na tua família, mas vai chegar o momento de você chegar diante da terra prometida. Como que você vai agir? Você vai colocar isso em consideração ou você vai querer retroceder? Porque eu estou preparando, eu estou forjando. Eu não fui bobo, eu me levantei, e quem viu eu pregando aqui na quinta-feira, eu só não preguei com mais força na quinta-feira, porque a minha oração, a minha primeira parte foi com tanta força que eu não consegui. A hora que eu comecei a pregar, eu já estava sem voz, porque a minha primeira parte, que foi um pouco compartilhar disso, eu coloquei tanta força que a hora que eu percebi, a hora que eu fui começar a pregar, já não tinha quase voz. Mas o que Deus fez, eu reuni depois os pastores, ali o Rafael, para a gente falar sobre o que nós vamos viver em agosto, e você vai perceber, mas talvez você vai falar, eu vou viver, em agosto eu vou participar. Não é só participar, comece a viver na tua casa, comece a falar, não, eu vou parar de só murmurar, eu vou começar a declarar as bênçãos de Deus, eu vou começar a lembrar que o meu Deus é o Deus de promessa, é o Deus que fez ontem, fez antes de ontem, fez já há 2000 anos, já fez tudo que Ele fez. Eu vou trazer a memória que o meu Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, é o Deus que prometeu, que tem o melhor para mim, e não é por causa dos percalços, não é por causa dos imprevistos da vida, não é por causa de uma pandemia, não é por causa de uma enfermidade, não é por causa de nada que eu vou desistir. Pelo contrário, eu quero viver a vida plena, eu quero viver a plenitude que Deus tem para mim. É uma vida abundante, foi essa vida que Deus tem. Por isso que em João 10:10 fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir o quê? A vida, os planos. Ele tem ódio porque ele sabe que o que Deus tem para você é uma vida, e uma vida abundante. Porque nesse texto fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida, e uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida vitoriosa, é uma vida melhor. Então não deixe o ruim, não deixe o pior,
roubar o melhor, pelo contrário, aprenda a viver o pior, porque o pior é apenas uma preparação, vai ser apenas um atestado, para você entrar, a hora que chegar diante do melhor, falar assim, eu posso usufruir esse melhor, porque olha aqui, atestado, eu vivi o pior, clamando, tendo fé, acreditando, vencendo, porque em todos esses momentos, em todos os piores da minha vida, eu não desisti, eu não desanimei, eu não parei, porque eu fui mais do que vencedor, porque eu me apeguei na palavra de Deus, e eu estou aqui diante do meu melhor, porque eu criei, porque eu vivi por fé e não por vista, por isso que eu posso viver e experimentar o meu melhor, no meu casamento, com os meus filhos, na minha família, no meu ministério, na igreja, no meu trabalho, em todos os lugares, e é isso que eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, aleluia. Quero convidar você a cantar.